Ao longo dos últimos vídeos deste curso, nós temos estado a falar sobre CSS. E o CSS é de facto uma componente fundamental nos dias que correm, principalmente em que a estética das páginas de internet assume um papel fundamental. É de facto um dos elementos que faz parte daquela tríade da stack base das páginas web: HTML, CSS, JavaScript. Já falámos cá um bocadinho sobre HTML, já vimos os elementos, já vimos também os princípios básicos do CSS e até a utilização do Bootstrap, mas ainda não vimos aqui qual é a importância do JavaScript dentro da nossa página web. Temos de facto usado aqui JavaScript, mas temos usado aquilo que os outros já fizeram, não usamos nada feito por nós. Então eu neste vídeo quero fazer uma breve introdução à importância do JavaScript numa página de internet, dizer também que ele não é fundamental para que vocês tenham dentro de uma página de internet simples tudo a funcionar em pleno. O JavaScript é, dentro daquela stack de HTML, CSS e JavaScript, é facultativo, vamos lhe chamar assim, sendo que nos dias que correm é praticamente obrigatório que vocês tenham um JavaScript para termos alguma interatividade adicional, mas eu poderia dizer que vocês podem construir um projeto de internet com conteúdo estático, isto é, com uma página de internet, com imagens, com texto, etc., exclusivamente com HTML e CSS. E até vos posso dizer que com potencial comercial, isto é, uma empresa poder-vos contratar, desde que vocês dominem essas duas tecnologias, HTML e CSS, e saibam organizar tudo isto, e usando aqui um bocadinho o Bootstrap ou outra biblioteca equivalente, vocês poderem construir uma página institucional que tem tradicionalmente aquelas páginas do quem somos, os serviços que prestamos, onde estamos, etc. Depois, obviamente, com funcionalidades mais avançadas, vocês inevitavelmente vão ter que esbarrar com o JavaScript e depois até num outro patamar com linguagens de programação que funcionam do lado do servidor, como é o caso do PHP ou do ASP.NET. Bom, a seu tempo nós iremos falar dessas coisas aqui. Eu quero vos dizer, no entanto, o que é o JavaScript e como é que ele funciona dentro das páginas de internet. Tradicionalmente, as pessoas que entram nesta área do desenvolvimento, e muitas delas que até estão já dentro da área do desenvolvimento, olham para o JavaScript como uma linguagem de programação da internet. Ora, de facto não é. O JavaScript é uma linguagem de programação. Ponto final. Existe, no entanto, aqui uma relação íntima entre o JavaScript e a internet. Porquê? Porque o browser, que é a aplicação que lê a vossa navegação, tem APIs internas. Ops, eu carreguei aqui no sítio errado. Vamos fazer aqui um Ctrl+Shift-I para abrir as ferramentas do programador. Tem uma API interna que permite que com JavaScript nós tenhamos acesso a algumas funcionalidades da vossa página, nomeadamente uma que é muito interessante, que é a DOM. A DOM é o Document Object Model. E basicamente o que é? É um mapa de toda a estrutura de elementos de HTML que vocês colocam na vossa página. Se vocês olharem aqui para o topo, vamos aqui puxar aqui isto para baixo, vou aqui fechar a consola. O que vocês têm aqui é uma representação da DOM. O que é que isto significa? Que vocês têm aqui o vosso código de HTML todo, ok? Vamos aqui abrir. Reparem, temos aqui até os scripts, etc. Enfim, um conjunto de muita informação. Este código é injetado aqui pelo Live Server, portanto, este Live Server que nós temos aqui a correr dentro do nosso Visual Studio Code está também ali a injetar automaticamente coisas na nossa página. Portanto, não interessa muito agora estarmos a especificar isso. Mas reparem o seguinte, se eu colocar aqui mais um parágrafo, outro parágrafo, o que eu estou basicamente a dizer à minha página quando ela for recarregada é que vai passar a existir mais um elemento na minha DOM, no meu Document Object Model. Ora, este Document Object Model é então um mapa da estrutura ou da árvore de todos os elementos que existem na minha página de internet e todo o seu conteúdo. E o que o JavaScript nos permite fazer é atuar por cima
desse Document Object Model. Para além de outras coisas, o JavaScript permite-nos fazer operações matemáticas. Reparem, por exemplo, ou outras coisas quaisquer. Por exemplo, se eu for aqui à consola, eu posso escrever JavaScript aqui diretamente. Vamos aqui fazer uma experiência. 1 mais 2. E reparem aqui, nós temos o resultado 3. Ora, porquê é que isto acontece? Ou como é que isto acontece? Dentro da consola nós podemos escrever JavaScript. E isto é uma expressão de JavaScript. Isto é, eu coloquei 1 mais 2 e ele automaticamente disse-me que o resultado é 3. Se eu colocar aqui uma outra expressão de JavaScript, por exemplo, var nome igual a João. Não interessa aquilo que eu estou a escrever. Pressionei o return, ok? E ele disse, está indefinido. Vamos aqui repetir e vamos colocar aqui um ponto e vírgula. E ele diz, está indefinido. O que basicamente o sistema está aqui a fazer está a interpretar o JavaScript que eu estou aqui a tentar escrever, ok? E portanto, há aqui uma relação entre o JavaScript e o browser que às vezes cria uma certa confusão. O JavaScript é uma linguagem de programação que, por sinal, pode ser usada nas páginas de internet. É assim que, tradicionalmente, nós definimos as coisas e, na esmagadora maioria dos casos, o que vocês vão ver em termos de aplicação de JavaScript é ele aplicado a projetos web. No entanto, nós podemos usar atualmente o JavaScript para criar aplicações desktop. Okay? Um dos exemplos mais interessantes é, inclusive, aqui o próprio Visual Studio Code, que foi criado com JavaScript e TypeScript e com uma framework por baixo. E reparem que não estamos numa página de internet, estamos numa aplicação que é instalada no nosso computador e que na realidade foi criada com JavaScript. Estamos aqui neste caso do Visual Studio Code a falar mais especificamente, ele foi criado pela Microsoft, é uma aplicação da Microsoft, foi criado numa framework chamada Electron, que utiliza a stack de TypeScript, JavaScript e CSS e mais algumas coisas, mas basicamente temos aqui JavaScript para o funcionamento desta nossa aplicação, sem ser num ambiente de web. Bom, como é que nós podemos usar JavaScript dentro da nossa página web? Neste caso, nós podemos fazê-lo, muito à semelhança do que aconteceu com o CSS, diretamente dentro da nossa página ou através da importação de fecheiros, como fizemos aqui com o CSS. Se eu quiser usar JavaScript aqui diretamente, eu escrevo simplesmente o bloco script e ele vai abrir aqui um espaço e fechar, e aqui no interior tudo aquilo que eu escrever de JavaScript, obviamente, vai ser interpretado pela minha página de internet. Por exemplo, se eu escrever console.log olá JavaScript, o que vai acontecer aqui com este pedacinho de código é o seguinte, reparem, eu vou aqui refrescar a minha página, não é? Ela já estava refrescada e reparem o que é que apareceu aqui, olá JavaScript. Ora, o que é que isto significa na prática? Que a minha página, ao ser interpretada pelo meu browser, foi encontrar aqui este bloco script e executou este comando que eu aqui escrevi. Agora, a título de curiosidade, apenas dizer que console significa escrever ou olhar para a consola e fazer um log significa escrever o texto que eu aqui definir. E por isso é que ele escreveu aquele texto neste espaço aqui dentro. Muitas vezes nós usamos esta expressão, por exemplo, para verificar se estão a ser carregados determinados fecheiros. Eu posso aqui fazer um log e dizer, ok, será que a minha aplicação chegou aqui ou travou em algum sítio antes, por exemplo? Ok? Então, muitas vezes usamos isto aqui. Ora, obviamente que este console.log não é JavaScript puro. O console.log é um objeto que o meu browser contém, neste caso, vamos lhe chamar, eu não queria complicar muitas coisas, vamos lhe chamar uma classe, que tem esta função log e que me permite, através de JavaScript, isto é, dentro deste bloco, escrever uma coisa que depois vai aparecer no meu browser. Ok? É mais ou menos isto, certo? Portanto, não vamos agora estar aqui a aprofundar muito, depois iremos entrando devagarinho. Mas eu não quero deixar de terminar este vídeo sem vos dar aqui um exemplo prático de utilização do JavaScript. Então reparem o seguinte, eu tenho aqui dois parágrafos e tenho aqui, diz a minha página e depois outro parágrafo. Vamos imaginar que eu aqui acrescento um ID,
que é um atributo de identificação, e vou-lhe chamar aqui parágrafo. Agora imaginem que eu quero que, através de JavaScript, este meu texto do parágrafo possa ser alterado. Então eu posso colocar qualquer coisa deste género e não estejam muito preocupados com aquilo que eu agora vou aqui escrever. Document, get element, e reparem que temos aqui o IntelliSense a funcionar. Ir buscar o elemento por ID, é ir buscar o get element by ID, portanto ir buscar este elemento pelo seu ID, e vamos dizer agora qual é o ID. Ok? Então o ID é parágrafo. Então eu vou escrever aqui, vou copiar para não haver aqui erros, parágrafo. E agora a seguir eu posso escrever aqui um ponto e ele vai me dar aqui imensas possibilidades. Uma delas é o inner HTML. Se eu escrever aqui inner HTML, é igual a novo texto. Ora, na prática o que é que vai acontecer? Quando a minha página for carregada, o sistema, o browser vai começar a interpretar tudo isto, vai colocar primeiro um parágrafo com a minha página, a seguir vai colocar um parágrafo com outro parágrafo, com este texto, mas uma vez que logo depois vem este script, o que vai acontecer é que ele vai executar este código e vai automaticamente procurar onde é que existe um elemento cujo ID seja parágrafo. Ele vai indicar, é este. Então o seu texto vai passar a ser este que aqui está e não aquele que lá estiver. Então nós na prática não vamos conseguir ver nunca este que aqui está. Okay? Então se eu olhar agora aqui para o meu código, cá está então novo texto que foi inserido pelo JavaScript. Perguntar-me-ão, bom, mas qual é a utilidade disto? Porque para eu fazer isto que aqui está, mais vale colocar o texto diretamente ali. Bom, não é bem assim. Porquê? Porque eu posso adicionar aqui um botão. Vou apenas fazê-lo aqui por efeito estético visual, ok? Alterar, por exemplo. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Imaginem esta circunstância. Eu tenho aqui este botão e só quando eu clicasse neste botão é que ele alterava o texto. Vamos fazê-lo? Podemos fazê-lo. Não quero é que vocês fiquem já a pensar, bom, isto é extraordinariamente complexo. Não se preocupem agora com aquilo que eu vou fazer. Basicamente o que eu vou dizer é o seguinte, eu vou criar aqui uma coisa chamada função, uma function, vou-lhe chamar alterar, vai ter assim este aspecto complicado, com chavetas, etc. Mas coloquei lá dentro aquela função que diz, olha, é para procurar um elemento cujo ID seja o parágrafo, que é este que aqui está, e alterar o seu texto para novo texto. Só que agora, uma vez que eu coloquei aqui no interior de uma função, e depois veremos o que é que isso significa, na prática este texto não vai ser automaticamente executado. Então, outro parágrafo vai aparecer. Reparem aqui, cá está outro parágrafo. Agora, como é que eu faço para fazer um clique aqui no alterar e alterar ali, ou correr aquele código que aqui está, para que seja alterado o texto? É muito fácil. Eu aqui vou colocar on click, isto é, quando eu fizer um clique, ele vai executar o alterar. E este alterar que aqui está é exatamente o nome desta função que aqui está. Então estou a dizer que quando eu clicar neste botão, vai aqui e executa o código que estiver dentro disto. E o código que cá está dentro é esta expressão. Documento vai buscar o elemento por ID, isto é, vai buscar o elemento cujo ID seja igual a parágrafo e substitui o texto. Então agora reparem o seguinte, quando eu clicar aqui em alterar, olhem para aqui e cá está então novo texto. E esta é então a interatividade, ou uma das experiências de interatividade que nós podemos mostrar aqui com o JavaScript. E reparem que tudo isto aconteceu, eu vou aqui refrescar a página, tudo isto aconteceu aqui sem que a página fosse recarregada, ok? Que é um dos aspectos que é fundamental nos dias que correm, que é nós termos páginas de internet que apenas são refrescadas na medida do possível. Tradicionalmente isso só se consegue através da utilização de JavaScript e de um conjunto de tecnologias associadas a esta linguagem de programação.